Mas como é que vocês vão se encontrar com Jesus aqui, se Jesus não está fisicamente aqui? Pelo Espírito Santo. Logo, no culto, só pode haver as coisas que nós podemos garantir que ali o Espírito Santo está operando. Então, na Bíblia, aqui no culto, nós nos oramos. Como é que a gente sabe que orar é uma maneira de se encontrar com Jesus? Como é que você sabe disso? Porque Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. Então, se o Espírito Santo nos faz orar, é uma maneira de se encontrar com Jesus. Como é que a gente sabe que cantar é uma maneira de ter comunhão com Jesus? Porque a Bíblia manda cantar. Quer ver? Abra em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então veja o que ele diz, lá no verso 18. Não vos embriagueis com vinho. Então existe aí uma proibição de se embriagar com vinho e existe a consequência dessa embriaguez. A embriaguez com vinho, ela produz dissolução, ou seja, práticas imorais. Não é isso que a embriaguez produz? Práticas imorais. Só que ele não tem só a proibição, ele manda você se encher com o Espírito. Ou seja, está dizendo para se encher com o Espírito, que é uma forma de se conectar com Jesus. Como é que a gente se enche com o Espírito? Então, verso 19, você vê que o verso 19 é uma explicação de como fazer o que está no verso 18. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, cantar é uma forma de se encher com o Espírito. Deixa eu dar uma explicação de algo aqui, uma dúvida que muitos têm, tá? Ó, ele diz assim, ó, salmos, hinos, cânticos espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer duas perguntas, tá? Para a gente entender esse texto. Qual a diferença entre salmos e hinos? Como que você responderia isso? Não precisa responder agora alto, mas responda na sua cabeça. Qual a diferença entre salmos e hinos? Talvez você diz assim, ó, salmos é o livro dos salmos e hinos é tipo aqueles louvor mais tradicional assim. E cântico é quando a gente começa a se balançar, né? Deixa eu ensinar uma regra para vocês. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Ou seja, o significado que as palavras têm é dado pela própria Bíblia. Isso saiu na câmera, né? Eu dançando aqui, vou ficar famoso. Tá, vamos entender esses três itens aqui para a gente pensar sobre essa questão de se encher do Espírito. Volte para Efésios 2. Volte para Efésios 2, verso 1. Deixa eu ler para vocês o verso 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pergunta 1. Qual é a diferença entre ofensa e pecado?
Resposta: nenhuma. Ele está usando duas palavras sinônimas. Ofensa e pecado é a mesma coisa. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pergunta: qual é a diferença entre o príncipe das potestades do ar e o espírito? Novamente, nenhuma. Quando ele fala o príncipe da potestade do ar, ele está falando de demônios. E quando ele fala do espírito que opera na vida dos desobedientes, ele também está falando de demônios. Ele está falando que quem não tem Jesus fica suscetível ao ataque de demônios. Mas você está vendo que Paulo, ele constantemente usa palavras que são sinônimas. Está claro isso? Vamos do verso 21 do capítulo anterior. Capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado e poder e domínio. Capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado, poder, domínio. Qual a diferença entre poder e domínio? É tudo sinônimo. Vocês estão acompanhando aí de raciocínio? Vão para o capítulo 2. Capítulo 2. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Qual é a diferença entre lei dos mandamentos e ordenanças? Nenhuma. Capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a minha briga não é para matar ninguém aqui. Não é uma luta contra a carne e o sangue. Ué, a luta do cristão, então, é contra o quê? Vamos lá. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Vocês estão vendo que é tudo sinônimo? Ele está falando de demônios. A minha luta é contra demônios, que você pode chamar esses demônios de diabo, de potestade, de príncipe das trevas, é tudo a mesma coisa. Então, na Bíblia, é muito comum, e especialmente na carta aos Efésios, sinônimos, de forma que se você voltar para Efésios capítulo 5, verso 19, salmos, hinos e cânticos espirituais é a mesma coisa sendo repetida em sinônimos. Então é como se ele dissesse salmos, salmos, salmos. As três palavras estão se referindo aos cânticos do livro dos Salmos, que são cânticos dados pelo Espírito Santo. Está vendo que ele coloca o adjetivo espirituais? Espirituais quer dizer dado pelo Espírito Santo. E não tem nenhum cântico fora da Bíblia que seja dado pelo Espírito Santo desta maneira. Agora volte lá para o livro dos Salmos. Agora vocês vão ver algo interessante no livro dos Salmos. Abra no Salmo 40. Está todo mundo aberto no Salmo 40, né? Vocês estão vendo que o Salmo 40 tem um título. O título acima de esperei. Está escrito esperei, né? Vamos ler todo mundo o título. Salmo de Davi para o músico mor. Então, Salmo de Davi. Agora vamos ler esse salmo. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor a Deus. Então, o Salmo 40, ele é um salmo
ele é um cântico e ele é um hino. As três palavras que aparecem em Efésios 5. Volte para o Salmo 5. Volte para o Salmo 5. Não, Salmo, livro dos Salmos. Vocês estão vendo aí, eu quero que vocês vejam, Salmo 5, Salmo 6, você vê que eles têm títulos, estão vendo? Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi. Então, nos títulos está escrito Salmos. Sim ou não? Agora, pule para o Salmo 120. Salmo 120. Salmo 120, qual é o título? Cântico dos degraus. Salmo 121, Cântico dos degraus. Salmo 122, Cântico dos degraus. Alguns títulos chegam a dizer assim, Salmo e Cântico. Salmo e hino. O que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando para vocês que no título dos Salmos tem as palavras que Paulo usa em Efésios 5. Porque em Efésios 5, Paulo está mandando cantar o livro dos Salmos, que foi dado pelo Espírito Santo para que a igreja cantasse sobre Jesus. Em Colossenses 3, abra Colossenses 3. Colossenses 3,16. Todo mundo junto. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando que o livro dos Salmos, que foi dado pelo Espírito Santo a Davi, que contém salmos, hinos e cânticos, a gente acabou de ver no título. Este livro é a palavra de Cristo. E quando nós cantamos os salmos, nós não cantamos a palavra de Cristo? Vocês não cantam no livro dos Salmos a palavra de Cristo na cruz, no Salmo 22, a palavra de Cristo ressurreto no Salmo 16, a palavra do Cristo perseguido no Salmo 3. O livro dos Salmos é a palavra de Cristo, dado pelo Espírito Santo para a igreja cantar e se encher do Espírito, e se encher de sabedoria e ensinar uns aos outros. Mas sabe o que a igreja do século XX e século XXI fizeram? Contrariando 19 séculos de cristianismo, eles falaram, esqueçam os salmos, nós não vamos cantar os salmos, porque a gente tem uma música melhor de um pessoal lá de Lagoinha. É melhor. Meu amigo, os salmos são a palavra de Cristo. O livro dos Salmos te leva até o trono de Cristo e te coloca na perspectiva de Cristo julgando as nações. A cosmovisão dos Salmos é Cristo em seu trono, julgando as nações e salvando os crentes. A gente jogou 19 séculos de tradição cristã para colocar hereges como os autores dos cânticos das igrejas. E depois nós queremos saber por que os nossos crentes não são tão firmes quanto os de antigamente.
Por que o povo está ignorante da Escritura? O que a gente faz para resolver o louvor da igreja? As pessoas têm todas as soluções, menos a que Paulo mandou. Cantem os salmos. A gente despreza eles, diz que não é por Novo Testamento, quando Paulo diz que é a palavra de Cristo, e depois não entendem por quê nós não somos livres. Meus irmãos, eu estou dando só exemplos do seguinte: voltem-se para as obras do Espírito Santo para a igreja. Volte para os louvores do Espírito Santo. Volte para as pregações do Espírito Santo. Existe um movimento no Brasil, tem umas coisas que eu fico assim meio atento. No início eu acho normal, mas depois eu penso assim, deixa eu te dizer uma coisa aqui para finalizar. Existe um movimento no Brasil chamado, que eles chamam de salmodia inclusiva. É um nome de um movimento que tem no Brasil. Salmodia inclusiva. Eu cheguei à conclusão que esse nome, eu entendo a boa intenção, eu entendo que eles estão, mas esse nome é perverso. Vou te dizer por quê. Quando você diz salmodia inclusiva, você está querendo incluir os salmos em alguma coisa. Preste atenção. Quer dizer que você tem alguma coisa que são os outros hinos que não estão na Bíblia, nós vamos incluir os salmos nele. Qual o problema com isso, pastor? O problema é que você está dizendo que são os salmos que têm que ser incluídos, como se os outros fossem inquestionáveis, aí você vai incluir os salmos. Não. Os salmos são absolutos. Os outros que você tem que saber se você vai incluir. Porque tudo que é do Espírito Santo é absoluto. Como assim? Vamos ver se vamos incluir os salmos. Estamos incluindo. Incluindo o quê? Se é ele quem está lá desde o princípio. A gente tem que saber se a gente vai incluir os outros. Não é se o salmo vai ser incluso como se ele tivesse sido excluído. É igual falar assim, ó, vamos ver se eu vou incluir no culto a leitura da Bíblia, tá? Como assim vai ver se vai incluir? Eu tenho que saber se eu vou incluir alguma outra leitura aqui que eu faço adicional. Ó, eu tenho a leitura da Bíblia, aí eu me pergunto, será que eu vou ler um trecho aqui de um outro autor? Bíblico, né? Aí eu estou incluindo. Eu não posso pegar algo de Deus e falar, eu vou ver se eu vou incluir. Aí você fala, pastor, eu nunca vi ninguém ensinar isso antes. Bom, o que eu estou te ensinando é 500 anos de presbiterianismo. E quem pensa diferente de mim foi há 50 anos atrás que mudaram. Isso é presbiterianismo raiz. Isso é, vocês querem teologia reformada raiz? É isso daí. Vocês acham que na igreja de Genebra, no tempo de João Calvino, vocês acham que eles ficavam cantando essas músicas afeminadas? Vocês acham que Martinho Lutero ia para a igreja para cantar essas músicas? Rapaz, esses homens iam para a igreja cantar que Jeová vai fazer chover fogo e enxofre. É isso que eles cantavam. Quando pesquisem sobre o primeiro culto evangélico no Brasil, vai ver o que eles cantavam. Salmo 5. O que eu estou querendo dizer com tudo isso?
busquem as obras do Espírito Santo. As obras humanas são todas questionáveis. A gente vai ver o que é bom, o que é ruim. Esse livro aqui é bom ou é ruim? É questionável. A Bíblia é a base. O resto gira em torno da Bíblia. É assim que é na igreja reformada. E é assim que será aqui, na nossa igreja. Busquem o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.